Tarô de hoje, leitura do dia 23 de novembro, terça-feira. A carta do dia é o Dependurado. O nosso desafio é o Cavaleiro de Espadas. E o conselho é o 7 de Espadas. Dependurado é um arcano maior. Muita gente fala que é enforcado, né? Ele até vem em vários decks como enforcado, mas na verdade ele não está enforcado, ele está pendurado pelos pés, né? E o dependurado fala justamente daquele momento de pausa, aquele momento que a gente precisa olhar a vida, as questões que a vida nos traz por um outro ângulo, de cabeça para baixo mesmo, para que a gente possa seguir, para que a gente possa tomar as próximas decisões. Então, o nosso dia vai pedir calma, vai pedir pausa, vai pedir realmente para a gente se abrir para uma outra visão, se abrir para um outro olhar, se abrir para uma outra maneira de enxergar a questão ou as questões que vão nos atravessar durante o dia. Não é um momento de ação. Essa carta ela pede realmente reflexão. Ela pede abertura nossa, né? É uma entrega, mas sem uma atitude nesse momento, né? Como desafio, a gente tem o Cavaleiro de Espadas. A gente sabe da impulsividade do cavaleiro, né? Ele é uma figura da corte que fala realmente de movimento, né? O Cavaleiro de Espadas, ele fala dessa necessidade de enfrentar, de se jogar, de ir desembestadamente, né? Compulsivamente, atrás ou em direção de uma situação, né? Espadas é o naipe da comunicação, espadas é o naipe do mental, e o cavaleiro, como ele trabalha com extremos, né? Ele pode estar falando de uma compulsão, tanto em palavras, né? Tanto numa conversa, de você falar sem pensar, ou ele pode estar falando em decisões mesmo que são tomadas de uma maneira mental, sim, mas de uma maneira só no mental ou com pouco raciocínio, porque o cavaleiro fala de extremos, fala ou de falta ou de exagero. Então, como a gente tem o dia pedindo pausa, outros olhares, né? A gente tem como grande desafio pausar um pouquinho, né? Controlar esse cavaleiro de espadas, né? Controlar esse mental, controlar essa capacidade ou essa vontade de seguir adiante, e assim, a gente precisa lembrar que o naipe de espadas é aquele naipe do corte, né? É aquele naipe da espada sendo ferindo às vezes até a nossa vida de uma forma até violenta, dolorida, dolorosa. Então a gente precisa nesse momento deixar o nosso cavaleiro de espadas mais quietinho, né? Deixar esse mental um pouquinho em banho-maria, deixar essa impulsividade que o cavaleiro traz, né? Tanto na fala, tanto nas atitudes, um pouquinho quietinha, né? Vamos virar esse cavaleiro de cabeça para baixo aí, para ele pensar, para ele poder enxergar as coisas de uma outra maneira, porque o naipe de espadas está nos falando de uma maneira muito dura de enxergar as coisas ou de ler as coisas, e não é isso que o enforcado nos pede. Como conseguir isso? O conselho é o 7 de espadas também. O 7 de espadas, ele fala de uma atitude de sabotagem, é uma atitude de traição, mas ele pode estar falando para a gente de uma autossabotagem, né? Coisa sendo feita de uma maneira que não tá legal, que não tá às claras,
né? É algo que a gente está roubando da gente, né? Algo que a gente está tirando da gente. Se fosse numa outra jogada, a gente podia estar falando até de uma traição ou de algo sendo feito por outra pessoa, né? Sem a nossa consciência, sem o nosso consentimento. Mas eu vejo aqui, como é uma carta para o dia, que a gente também pode ler isso como uma autossabotagem. Talvez o nosso mental esteja nos sabotando, né? Então, como controlar esse cavaleiro de espadas desembestado que está doido para falar o que vem na cabeça ou que está doido para partir para cima do problema ou da questão dessa maneira extremamente racional, né? A gente precisa entender aonde a gente está se sabotando, aonde esse mental não está deixando as coisas fluírem. É uma rigidez que a gente não está se permitindo virar de cabeça para baixo e enxergar as coisas de uma outra maneira. A gente não entendendo ou não respeitando os nossos momentos de pausa, né? Ou não deixando, de repente, um outro tipo de olhar entrar na jogada, o olhar do coração, o olhar da intuição, né? A gente está muito no mental e não está se permitindo que outros tipos de inteligência, né, consigam nos ajudar, né, para resolver. O dia de hoje está pedindo uma pausa para a gente enxergar a coisa diferente. E o nosso desafio, o nosso conselho está justamente em domar esse mental, em eliminar a autossabotagem e eliminar a rigidez, né, a impulsividade, para que a gente consiga realmente dar um caminho mais coerente com o que a gente precisa. Dar um caminho realmente, dar um novo caminho, né? Com esse novo olhar, dar um novo caminho para a questão que vai nos atravessar durante o dia. Então, não é hora de agir, é hora de pensar, é hora de se abrir para o novo e acabar com a nossa autossabotagem, acabar com a nossa rigidez e ver o que é que está nos atrapalhando, né, realmente a dar uma nova direção para aquela questão, para a nossa vida. Então essa foi a leitura de terça, dia 23 de novembro. Se você gostou, deixe um like, deixe seu comentário, faz sentido para você? O que você não está fazendo, né, a seu favor, né? O que está te impedindo de se abrir? Você costuma procrastinar, você se auto-sabota muito, você tem muitos sabotadores internos. Pensa nisso, me conta um pouquinho do que aconteceu no seu dia, se foi legal, se não foi. Se você está gostando do canal, se inscreva para não perder nenhuma tirada, nenhuma leitura diária que a gente traz aqui. Até a próxima!